Ai, que Então, boa noite ótimo. a todos, né, que permaneceram aqui para assistir nossa live, que é bem importante esse assunto, eu acho que a primeira coisa que as pessoas que perdem a visão se sentem, né, sozinhas. Porque por muitas Exatamente. vezes a gente nunca tinha percebido, né, esse problema com as outras pessoas pelo medo da exposição, né? As pessoas não comentam, pelo medo do preconceito. Então, assim, quando eu perdi, eu não conhecia ninguém, até já tinha visto pessoas que tinham o olho branco, né? Mas eu até imaginava que eles enxergavam, né? É o que a gente acredita, que às vezes só perde a coloração, mas muitas pessoas não sabem que também não enxergam, né? E não Uhum. sabem o que é visão monocular. Até comentei no grupo esses dias sobre isso. Eu perguntei para a mãe de uma amiga se ela era monocular. E ela falou que não, porque ela não sabia que monocular era a pessoa que enxergava somente através de um olho, né? Porque eles entendem que quem usa prótese é monocular. E existem vários Uhum. tipos de visão monocular, né? Exatamente. Visão monocular, né? Só para a gente deixar bem claro, é justamente isso que a Débora falou. É a visão apenas de um dos olhos, monocular e binocular. Binocular é a visão dos dois olhos e monocular é a visão de apenas um dos olhos, né? Mas realmente às vezes existe essa confusão. Às vezes as pessoas elas não sabem o que significa esse termo de monocular, mas agora está esclarecido. Mas o tema de hoje, gente, como a Débora já introduziu aqui para gente, é pertencimento, né? Então eu queria perguntar para vocês que estão aqui com a gente, quem aqui se sente sozinho? Quem aqui já achou que era a única pessoa que perdeu a visão de um dos olhos? Quem aqui já se sentiu sem amparo, né? Sem alguém para dividir essas suas aflições, né, Débora? E é justamente por isso que a gente trouxe a Débora aqui para falar para vocês, né? Para realmente dar o testemunho dela aqui para vocês e também falar sobre a importância de você ter pessoas que realmente entendem a sua demanda, entendem a sua dor, né? Para trocar experiência, para compartilhar, né? Ó, o Henrique está falando, já me senti triste demais, mas não sozinho. Pois é, o que que acontece? Só para a gente introduzir, e aí depois eu vou deixar a Débora falar à vontade, que hoje ela é a estrela, né? Então, assim, só para a gente introduzir, o que que acontece, gente? Quando a pessoa, todo ser humano, quem vem nos acompanhando aqui na nossa maratona Cuidado Emocional, todo ser humano precisa de amor, se sentir amado, se sentir aceito e se sentir pertencente, parte de um todo, sabe? Isso é uma necessidade de todos nós, né? E quando isso não acontece, por algum motivo, a gente não se sente pertencente, a gente não se sente parte de um todo, a gente vem sentimentos de desmotivação que, em uma escala maior, pode passar a ser causar, né, um isolamento, porque se você está desmotivado, você fala, não vou nesse lugar, não quero fazer isso hoje, prefiro ficar aqui mais quietinho. Então, isso gera um isolamento que, numa proporção maior, gera solidão e, numa proporção maior ainda, gera depressão. Então, a importância de você se sentir parte de um todo, né? A importância de você se sentir, ter um grupo ali que fala a sua língua é realmente muito grande, né? Então, para quem aqui ainda não conhece a Débora, para quem aqui não sabe da história dela, Débora, por favor, eu gostaria que você contasse um pouquinho de novo, se apresentasse novamente, porque esse tema é realmente de uma importância muito grande. Sim, então, para quem não me conhece, meu nome é Débora Panho, né? Eu sou do Paraná e eu sou monocular há apenas 2 anos. Eu perdi em um acidente de carro, né? Foi bem difícil, porque eu sempre fui muito vaidosa, né? Tem todo aquele histórico
de baladas, né? E isso mexeu muito comigo no início, assim. Mas eu confesso que eu fui muito grata, né? Por ter sobrevivido, né? Os sobreviventes agradecem por estar aqui. E compartilhei a minha história, comecei compartilhando a minha história nas redes sociais. E todo mundo foi se interessando, né? Porque ninguém aqui da cidade também não tinha ouvido falar muito, uma cidade pequena, né? Tem só 10 mil habitantes. Então eu fiquei muito conhecida na época, né? Porque todo mundo se espantou com o caso, né? Aí sim que eu fui conhecendo, ai, meu tio usa, né? Mas assim, nunca eu tinha visto e nem ouvido, né? Somente a questão do olho branco e outros problemas que eu nem imaginava que era monocular, né? A ambliopia, por exemplo. A pessoa só enxerga embaçado, mas é considerado monocular também. Então, assim, eu senti muita falta de alguém representar, né? Então, era muito vago. E eu fui pesquisando, né? Fui pesquisando, fui fazendo amizades. E hoje os monoculares que eu conheço são mais meus amigos do que muitos amigos que eu fiz aí na vida inteira. Por, pela empatia, né? Por saber o que eu estou sentindo e eu falar e ter segurança de que eles não vão me julgar pela minha aparência, né? Então, eles sabem tudo que a gente passa, a questão de baixa autoestima, né? A questão também de julgamento, do preconceito. Então, assim, a gente está em família, eu digo, porque todo mundo sabe o que o outro sente, né? Alguns mais fortes que outros, né? Mas, assim, é muito importante a gente compartilhar e fazer essas amizades, porque a gente pode estar ajudando muitas pessoas que estão nesse isolamento que você falou, né? Que elas ficam se escondendo atrás do problema e se tornam vítimas, né? E não protagonistas das suas histórias. Que Exatamente. a gente teria que se colocar mesmo como sobreviventes, como gratidão, tudo isso que aconteceu, né? Enxergar com outros olhos mesmo. Hum. Joia. E Débora, você sabia que no Brasil a gente tem uma estimativa que existem 145 mil pessoas em uso de prótese ocular? E em todo o mundo, esse número é mais ou menos de 5 milhões de pessoas. Sim, Então, realmente, não é algo exclusivo, assim, né? Não é algo incomum. não. Muita gente passa por isso, muita gente tem essa condição, mas o conhecimento, né? As pessoas normalmente elas não conhecem outras pessoas que já passaram por essa situação. Então, em algum momento, você também se sentiu sozinha? Você também se sentiu solitária nessa jornada? Já. E às vezes eu me sinto ainda porque eu moro numa cidade pequena, né? Então eu sou a única que uso prótese aqui. É tipo, agora eu conheci mais uma senhora também que perdeu e outra menina que vai colocar. Então, assim, por muitas vezes assim, as pessoas acham que eu sou, tipo, super heroína por não ter um olho. E eu também acho isso ruim, porque é o tal do capacitismo, né? Eu não sou maior que ninguém pelo meu problema, apenas me tornei conhecida por ele, mas eu seria de outra forma também, né? Não somente por causa do Uhum. meu problema. Mas assim, eu me senti sim, e até na semana passada, acho que na semana retrasada, eu conheci uma menina, né, que ela também é monocular e usa prótese, e ela veio aqui no meu salão, então foi, assim, foi muito emocionante para mim, porque eu nunca tinha visto ao vivo, né? E a gente fica olhando, observando até a prótese uma da outra, né? E Ah, é uma sensação muito boa, assim, parece que eu me sinto mais perto de mim mesma, uhum, conhecendo pessoas assim. E uhum. foi onde que, Ai, assim, que legal. me deu mais motivação para continuar, para que as pessoas conheçam mais sobre esse mundo, né? Até eu faço muito vídeo no TikTok, brincando com a prótese, né? E tem uma repercussão muito grande, assim. Eu já tô com 18 mil seguidores no TikTok e só de tirar a prótese, assim, porque as crianças acham que é de mentira, que é falso.
que é montagem. Então, assim, é muito bom a gente falar sobre isso e explicar, né, para as pessoas que elas conheçam mais sobre esse mundo. Sim, com certeza. E assim, foi essa sua, esse seu sentimento no início de solidão ou de, às vezes, né, realmente se sentir mais isolada que te motivou a buscar outras pessoas na mesma condição. Você queria saber sobre a prótese em si ou você queria saber mais sobre como as outras pessoas conseguiam lidar com isso? Eu queria saber sobre como as pessoas lidavam com isso, com essa condição. Aí, assim, não foi só com pessoas que usavam próteses, né? Cadeirantes, pessoas que eram amputadas das pernas, assim, eu tenho amizade até com uma menina que é as duas pernas amputadas. Então, assim, eu fui me inspirando, sabe? Nas pessoas, tirando um pouquinho de bom de cada um, para me tornar mais forte, né? E é assim que a gente deve fazer, porque cada vez que uma pessoa conta uma história da vida dela, a pessoa para refletir sobre a dela. E a gente acaba diminuindo o problema, né? Acaba ficando menor. Então, É, é como se fosse um conforto ouvir a história, se inspirar e não se lamentar muito, né? E isso é até muito legal, né, Débora? Porque é bom a gente explicar a diferença de se inspirar nas histórias das outras pessoas e se comparar com a Exatamente. história ou com outras pessoas. Porque existe uma diferença muito grande nisso, né? Existe. Se inspirar é ótimo, é positivo, vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a ver Sim. que é possível. Agora, se comparar, É aí já é frustrante. ruim. Exato, Eu nunca porque me cada um tem comparei uma com história. ninguém. Porque, por exemplo, o meu problema já era muito diferente de várias outras pessoas. Então, eu sabia que a minha prótese ia ficar um pouco diferente das outras, por ter que fazer uma cirurgia de cavidade, de plástico ocular. Então, assim, é o que eu digo para todo mundo. A minha prótese pode ser perfeita para mim, mas não pode ser perfeita para outro, porque minha pálpebra é encurtada. Então, assim, cada um vai ter uma peculiaridade diferente, né? Então, assim, nunca se Sim, comparar. Cada caso é um caso e é totalmente diferente, né? Como tem vários tipos de prótese, né? Então, cada caso é um caso. exatamente. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Então, realmente, às vezes, igual você falou aí antes, para algumas pessoas é mais fácil lidar com isso, para outras é um pouco mais difícil. E isso tudo tem a ver com toda a estrutura que está por trás disso, a estrutura de autoestima, a estrutura de realmente inteligência emocional de cada um, né? Isso também é algo que interfere muito. Mas me conta uma coisa, Débora, para o pessoal que está aqui, como funciona o grupo? Existe um grupo no WhatsApp e existe um grupo no Instagram. Como Isso. funcionam esses grupos? Como faz para entrar? Então, o grupo surgiu de uma ideia que eu tive de fazer uma música, né? Um challenge com amigas minhas que eu conhecia na internet, né? Então, era a Luana, a Brena, ai, agora eu não lembro mais. Era a Acho Vanessa, que a é, Jéssica a Janaína e a Kalídia. e a Calídia. Isso. Aí a gente fez tirando a prótese, passando uma para outra, foi bem legal. E daí dali foi surgindo, eu falei, se tiver mais ideias, vamos se trocar experiências aqui, né? Mas a gente já se conhecia, né? Do Instagram. E daí elas tiveram mais ideias, eu fui montando os vídeos e mais pessoas foram entrando pra gente combinar os vídeos por lá, né? E daí foi Aham. entrando mais pessoas que queriam também, acharam muito legal a exposição, de falar sobre isso, de brincar, né, com essa condição e atingir mais pessoas que às vezes sofriam com isso, né? E foi uma repercussão muito boa e aonde que
sugeriram que a gente fizesse um perfil direcionado para as pessoas monoculares, né? Para compartilhar as histórias, né? Porque eu sempre falei assim, a minha história, tipo assim, eu não fico colocando ela num pedestal, que a minha história não é melhor que a de ninguém. Mas eu sempre evidenciava, até no meu Instagram eu fazia um quadro, né? Que eu entrevistava as pessoas monoculares e eu achava muito interessante, porque assim, eu não sou a única heroína, tem vários heroínos por aí, né? Que souberam lidar da melhor forma e que também podem inspirar pessoas. Então, assim, eu não sou a única. Então, por isso que eu sempre evidenciei outras pessoas também. E agora eles têm o lugar deles para eles exporem a história, e isso é como se fosse uma libertação, sabe? Porque muita gente, por muitos anos, escondem o problema, né? Atrás de franjas, atrás da metade do rosto só, não mostram muito a prótese. Então, assim, não é exigência mostrar, né? Mas é uma forma de se libertar dessa, eu digo uma prisão sem grades, né? Porque é só um passo para dar. Exatamente. E assim, é muito interessante que lá no perfil do Team Monoculares, quem não segue, gente, sigam as meninas, que é cada história linda, sabe? É cada. Todo dia tem um momento inspiração lá no Instagram, né? E tem o pessoal falando aqui, ó, a Luciana, diferente do Rodrigo, que ainda tem sensibilidade no olho. Exatamente, Luciana. Cada um tem a sua forma, É, né, a sua cavidade, o seu problema. eu Então, sempre digo assim que quem tem o olho machucado dói mais, né? É mais dolorido e às vezes até uma evisceração pode resolver o problema. Então, muitas pessoas até me procuram para sugestão de cirurgias, né? Então, até no grupo mesmo a gente se ajuda um ao outro, né? A gente conseguiu 2 cirurgias para pessoas lá do grupo mesmo, que sem fazer ótimo. vaquinha. A gente conseguiu, eu consegui o contato com umas pessoas de São Paulo e eles já marcaram, já foram fazer a consulta, marcaram a cirurgia. Então, assim, são pessoas que são muito especiais para nós, que a gente conhece a história já e sofrem com dor há mais de anos, né? E eu me coloquei no lugar, eu falei assim, eu nunca tive dor no meu olho, mas eu sei que não é fácil, uma dor de cabeça já é difícil, imagine quem tem dor mesmo, né? Então, assim, a gente tem empatia e um ajuda o outro. Daí, conseguimos até a passagem lá, cada um ajudou com um pouquinho. E ele já foi para São Paulo e já marcou. Então, assim, é uma família. Ótimo. Sim, exatamente. É uma ajuda mútua ali, né? De ambas, de todo mundo, por essa empatia mesmo, por se colocar no lugar. Agora, Débora, e o grupo, esse grupo? Porque o Instagram, a gente, né, o pessoal tem acesso apenas entrando no perfil do Team Monoculares e Sim. consegue seguir você. E o grupo, como que faz para entrar no grupo? Então, o grupo, como existem muitas pessoas que não gostam, né, dessa troca de experiência. Então, assim, eu deixei um link ali no perfil do Team Monoculares mesmo, né, que é no Linktree, e tem o acesso que vai para o meu WhatsApp, né, aonde que diz lá, oi, quero fazer parte do grupo. Aí eu posso mandar o link. Na verdade, eu faço uma entrevista com a pessoa primeiro, para saber de onde que ela é, né? Se ela é monocular ou não. Então, assim, para ver mesmo se a pessoa é monocular e está interessada em entrar no grupo, né? Tem Sim. algumas regras assim no grupo e para não ficar tão bagunçado assim. Mas é muita Claro. troca de experiência entre as pessoas. Assim, às vezes eu vou olhar, tem 400 mensagens no dia. Então, assim, é muito bom, assim, porque as pessoas às vezes se sentem sozinhas de uma hora para outra, chove experiência ali e ela começa a ver que realmente ela não está sozinha e um vai amenizando a dor do outro, né? A Tati até que falou, ó, uma família linda, unida pelo amor, pelas histórias de superação. É isso mesmo.
E essa ajuda, justamente, ela vem para motivar, né, Débora? Vem para, às vezes, num dia que a pessoa está mais para baixo, às vezes num dia que ela não está tão tranquila, né? Vem alguém e traz uma palavra, traz um apoio e realmente faz toda a diferença Faz. pro lado emocional também, É né? porque falar, né? Falar do problema, a gente já está se libertando de alguma coisa que está preso dentro da gente, né? Então, assim, eu já tive depressão, eu já tive síndrome do pânico, mas isso foi tudo antes, né? Eu fiz a minha terapia, eu faço hoje com menos, vou muito pouco, mas assim, eu acho que todo mundo precisa desabafar com alguém, né? Nem que seja só escrever e a pessoa não ler, mas O que acontece? Essa parte de falar, ou às vezes de escrever, isso faz parte do processo de elaboração da pessoa. Às vezes, os pensamentos, eles vêm de uma forma muito bagunçada, né, na nossa cabeça, na nossa mente. E quando começa um turbilhão de pensamento negativo, às vezes é difícil quebrar esse padrão e sair desse loop. Então, quando você começa a escrever ou compartilhar a sua história, conversar com quem também te entende, né, ou com um profissional da área, você consegue organizar esses pensamentos e realmente começar a entender o que de fato está acontecendo com você. E aí sim, só a partir disso, que você toma consciência, é que você consegue parar e olhar aquilo tudo de fora para ver o que você precisa, por onde você precisa começar. E isso realmente ajuda muito, muito. Essa questão da libertação, né, Débora? Isso também é uma coisa tão profunda e interessante, porque, de fato, quando você se torna vulnerável, né, quando você tira aquela capa eu sou, para mim tá fácil, né, daquela, como se diz, da arrogância, da prepotência, você se torna vulnerável. E aquilo ali é a sua verdade. Você se mostra como você verdadeiramente é. Então, você não precisa mais se defender. Você não precisa mais usar uma armadura para se defender da opinião dos outros, para se defender, né, às vezes, de uma palavra que vem de fora. Porque você está fortalecido ali. Você sabe quem você é, você sabe a sua história e realmente você se sente livre. a gente ter clareza sobre quem a gente realmente é, né? Então, às vezes, a opinião dos outros não importa, se gostam ou não de mim não importa. O importante é que eu me goste e me aceite do jeito que eu sou, né? Para ter em si a confiança e a segurança de ser mais vulnerável, né? Expor para todo mundo e falar mais sobre isso. Deixa eu ver aqui, ela comentou aqui, a Ju. Deixa eu ver. Com certeza, falar é fácil. Ajuda emocional dá muita segurança. O monocular fica muito mais feliz até com ele mesmo. E é realmente isso. A gente A começa a se questão aceitar. Exatamente, fortalecer a identidade, quem você realmente é. E aí as coisas de fora, você não precisa tanto da aprovação de quem está de fora, porque você se aprova, você se aceita. E aí tudo fica mais fácil. Agora, Débora, me fala assim, quais os benefícios que você que está lá no grupo, né, percebe das pessoas que fazem parte? O que você percebe que acontece lá que realmente motiva, que realmente transforma? Olha, o que me deixa mais feliz, assim, que às vezes a gente nem consegue expor, né, para todo mundo, mas é quando as pessoas se libertam e começam a falar disso, entendeu? Às vezes eles são monoculares desde da infância e nunca falaram sobre isso. E depois que eles entram no grupo, eles participam até dos vídeos, começam a sair do armário, que eu falo, né? Eles se expõem literalmente. E daí eles já colocam lá no perfil que são monoculares. Então, assim, é como se fosse uma libertação mesmo. A pessoa entra lá e
já se sente mais leve, mais livre e mais pertencente, né? Porque por muitas vezes a gente tenta se encaixar de várias formas, com vários grupos, às vezes até fugindo do próprio problema. Que foi o meu caso, assim, quando eu perdi, né, o olho, quando eu perdi os movimentos, né, das pernas, eu fiquei um tempo de cama, né? E eu refleti muito sobre a minha vida, eu queria mudar. Mas quando eu voltei para a realidade, todo mundo estava ocupado com as suas vidas, né? E eu pensei, eu falei, poxa, eu quero ser normal também, né? Então eu saía, eu não falava sobre isso. E sabe quando no fundo, assim, eu me sentia, parece um peso? Eu sentia necessidade de falar isso para as outras pessoas, né? Falei, não, eu sou monocular, porque senão eles ficam te olhando, procurando um problema em você. Ah, ela tá olhando diferente porque, né? Então, assim, por muitas vezes eu ia normal, eu queria ser normal, levar a vida normal. Mas eu não conseguia, tipo, eu consegui por pouco tempo, porque eu tentava me encaixar num grupo que eu não me encaixava. Então, assim, depois que eu encontrei as pessoas novamente, eu falei, não, eu vou falar sobre isso, porque isso vai, eu vou ser normal, vou ser uma monocular, só que agora todo mundo vai saber que eu sou monocular e não vai ficar olhando torto para mim. Exatamente. E existe também aquela questão da curiosidade. Quem não conhece, quem não sabe sobre isso, tem a curiosidade de saber. Tem. Então, às vezes, a pergunta ela vem não como um tom de, né, assim, um tom negativo, mas ela vem com um tom de curiosidade. E se a Sim. pessoa ela não está bem para receber a pergunta, aí a pergunta é como um gatilho que traz à tona todos aqueles sentimentos negativos de novo, né? Então, quando você realmente se assume, quando você se aceita, esse tipo de pergunta, esse tipo de curiosidade passa a ser muito tranquilo, né, Débora? E você Sim. consegue responder. E é aquela coisa, né? Por exemplo, a franja que você falou. Se você encontra uma pessoa na rua assim, ó, a curiosidade vai ser É muito muito maior. maior, É. muito maior, né? Então, isso tudo faz parte do processo de aceitação, isso tudo faz parte do fortalecimento emocional para você realmente conseguir falar sobre, para você conseguir enxergar que é possível viver de uma forma positiva, de uma forma normal, igual você falou, né? Sim. Sendo um monocular. Sendo monocular e falando, porque às vezes outras pessoas, você está numa balada, por exemplo, vem perguntar e você se sente às vezes ofendido pela pergunta, quando você não se expõe, né? Aí depois que eu comecei a falar e tal, aí todo mundo já vinha me perguntava, ai, fala sobre o seu acidente. E algumas pessoas assim não gostam, sabe? Que eu fale. E eu falo mesmo. Eu falo, não, eu perdi, fiz um acidente e tal, tal. E quando eu falo isso, até as pessoas, elas ficam mudas por um instante, assim, sabe? Quando eu começo a contar os detalhes do acidente. Então, assim, eu falei assim, por que eu não vou falar se é uma coisa que as pessoas, se eu esclarecer, elas não vão ficar tão curiosas. Então, eu já conto, né, tudo para não ficar aqueles olhares, ai, deixa eu ver tua prótese, deixa eu ver se mexe. E depois que comecei a tirar, as pessoas ficaram muito espantadas, assim, porque elas imaginavam que era fixo, né? Nossa, mas você tira, você enxerga por esse olho. E aí vem a Assim, enxurrada de perguntas. é. Então, assim, por isso que eu sempre Mas falo, assim, ter amigos monoculares, falar sobre o assunto, isso esclarece a nossa condição e também a gente começa a ser mais conhecido mesmo essa condição, porque é muito chato, às vezes as pessoas, né, julgam pela aparência e não sabem do que se trata. exatamente. Mas e o que eu percebo também, Débora, é que quando as pessoas falam, é, elas passam os outros, né? Quem está ali às vezes julgando, quem está ali às vezes, né, numa situação negativa, eles passam a admirar.
Eles passam a ver os monoculares mesmo com outros olhos e passam a realmente se inspirar por essas histórias, né? Sim. Então, realmente, assim, quem consegue falar sobre isso, quem consegue se aceitar, olhar para trás e ver, né, o que tudo isso pode trazer de positivo para a sua vida, realmente consegue ser muito mais feliz. A gente está aqui nessa maratona Cuidado Emocional, já tem 2 semanas que a gente está trazendo os conteúdos e tem alguns vídeos até disponibilizados lá no nosso canal do YouTube falando sobre essa questão da autoestima, da aceitação, do medo do julgamento e o quanto tudo isso tem a ver com esse fortalecimento emocional, tem a ver com falar sobre, tem a ver com se aceitar. Né? E principalmente agora na quarentena, né, que a gente ficou muito em casa. Eu confesso que até eu tinha parado de fazer vídeo, de fazer live, mas não por causa da minha condição, por causa mesmo que a gente fica muito em casa, não se arruma. Então, assim, né? Então, a importância da gente se valorizar, ir para frente do espelho, fazer uma maquiagem, tudo ajuda, né? Tirar umas fotos, né? Tudo para melhorar a autoestima da gente. Porque nem sempre, nem todo dia a gente vai estar bem, nem todo dia a gente vai estar feliz. Então, não só os monoculares, é para todas as pessoas, né? Exatamente. Tudo que a gente fala aqui, gente, na maratona do cuidado emocional, nos vídeos, eles servem para todas as pessoas. Aqui a gente está trazendo no contexto da pessoa em condição monocular, mas isso é para todo mundo. Eu tenho os meus momentos de altos e baixos. Eu não sou monocular, né? Eu já dividi muitas coisas aqui com vocês durante essa maratona que realmente fazem parte. Eu passei por um processo de autoconhecimento, tive que mergulhar profundamente na minha essência, né, para realmente ter um resultado melhor na minha vida. Então, não é só monocular, somos todos nós. A condição de ser humano tem esses altos e baixos. Esses altos e baixos, tem essas montanhas aí e os desafios, né, para a gente enfrentar. Ó, a Tatinha tá falando, falar é libertador, contar a nossa história é muito importante. O Henrique também falou, conheço uma menina que conversa com as pessoas, não olha no rosto. Ela tem medo das pessoas repararem nela. O que você falaria para essas pessoas, Débora, que ainda não se aceitaram, que ainda vivem com muita vergonha? Eu acho que se inspirarem em outras pessoas, procurarem, mas não se compararem, né? Porque cada caso é um caso. E eu acho que assim, a gente mesmo tem que trabalhar na frente do espelho. Muitas vezes eu vou e fico me olhando, sabe? E fico me observando. Eu falei, não, mas alguma coisa eu vou mudar, talvez eu mude a prótese. Então, assim, eu não me desanimo comigo mesma. Eu sempre encontro alguma solução. Então, assim, se arrumar, tirar umas fotos, conversar com pessoas que também são monoculares, fazer amizades nesse ramo, nesse mundo monocular que eu falo, e falar muito sobre o assunto. Porque se você fala sobre isso, você vai estar se libertando ao mesmo tempo e ajudando várias pessoas que também talvez têm dificuldade para se aceitar, têm dificuldade para lidar, né, com isso. Como às vezes eu tenho mais facilidade, porque eu acredito que eu superei muito rápido, né? Eu nunca encarei como tristeza, como uma coisa ruim na minha vida. Eu encarei como uma nova chance de viver e viver da melhor forma possível, assim, sabe? Podendo transmitir alguma coisa boa para as pessoas. Então, assim, eu acho muito importante tudo que a gente fala sobre isso e informa as pessoas, porque até agora eu comecei a publicar conteúdos como que as pessoas perdem a visão, né? Porque são de várias formas. E até eu fiz uma live falando sobre isso, né? Sobre as percas na infância, que é muito fácil, né? De sofrer um acidente com o olho. Então, assim, eu cuido muito mais dos meus filhos hoje em dia, né? Eu sou mais precavida, no caso, mas não neurótica, né? Mas
todo cuidado é pouco, né? Com crianças. Então, assim, falar sobre isso, entrar em um grupo que você se sinta bem, que você se sinta acolhido, né? E parar Uhum. de se preocupar muito com a opinião dos outros. Fortalecer o seu emocional, a sua identidade, para você se sentir realmente capaz de seguir em frente, olhar para frente, fazer novos planos. Inclusive, a gente já deu algumas dicas aqui também, durante esse período, de fazer uma lista dos seus pontos fortes, né? Se olhar no espelho e realmente se elogiar, ver ali o que você tem de melhor, não só fisicamente, mas também internamente, né, Débora? E relembrar isso para você diariamente. Existe um ritual da manhã, vamos dizer assim, onde você acorda, né, se vai para frente do espelho e realmente fala ali algumas palavras positivas para você, alguns motivos de gratidão, por que Sim, você é grato hoje, né? Relembra as suas próprias qualidades. E isso faz, quando se faz todo dia, gente, faz uma diferença enorme na vida, faz. né? Eu tenho meus filhos que me elogiam o dia inteiro, então eu não tenho essa dificuldade. E mostro muito isso para eles, sabe? Eu falo, ó, a mamãe não tem olho, a mamãe tem olho de brincadeira. Eu levo eles para a realidade mesmo. Eu tiro na frente deles, eu mostro. Então, assim, é muito importante também a gente falar isso para as crianças, sabe? Uhum. E fazer eles entender o que a gente está passando realmente. E que nem Exatamente. você falou, falar, se autoelogiar é muito importante no dia a dia e para nossa autoestima, né? Exatamente. Ai, Débora, é sempre tão bom conversar com você. Que Dá bom. sempre um ânimo, né? E realmente traz esperança para todas essas pessoas que precisam, né? Às vezes realmente precisam de um apoio, Sim. precisam de trocar experiências, precisam E outra de coisa que eu inspiração. falo, que eu esqueci de evidenciar, que muita gente se compara antes e depois, né? Ah, eu era mais bonita antes de ser monocular. Eu sempre me achei bonita, né? Sempre tentei melhorar isso na minha vida, assim, me sentir mais bonita, né? Porque a idade vai chegando, né? Também junto com essa condição. E eu nunca me comparei, sabe? Eu conto isso, eu contei algumas vezes que o menino perguntou para mim tapar um dos olhos que ele queria ver como que eu era antes de eu ser monocular. Então, uma curiosidade que às vezes as pessoas tinham, sabe? De saber como que eu era antes. E eu não sinto saudades de quem eu era antes. Fui e sou muito bonita. E eu me considero que hoje eu sou muito mais, porque eu sou mais bonita por dentro, que antes eu era bem fútil, sabe? Eu ligava muito para as coisas materiais, assim, eu era uma pessoa meio vazia. E hoje eu me sinto mais plena, sabe? Sou mais madura, eu sei mais lidar com as minhas emoções, apesar de tantos erros, né? Eu não sou perfeita, mas assim, a cada dia eu tento melhorar a minha personalidade e ser melhor para as pessoas, transmitir isso e falar sobre o assunto nas minhas redes sociais, na rede social do Tim e passar o que é melhor para as pessoas, né? Que lindo isso, muito, muito lindo e profundo, porque realmente a beleza, quando ela é só de fora, ela não brilha. E quando a beleza vem de dentro, ela brilha, né? Sim, Assim como você brilha hoje. Quem conversa com você, quem te vê nas redes sociais, percebe isso realmente, percebe o quanto você dá valor à vida, né? O quanto você dá valor a si mesmo. E isso é o que importa, é por isso que a gente está aqui, né? Para sempre exatamente. evoluir e dar amor, né, Débora? Dar amor.
Sim, exatamente. Ó, o Henrique falou, tento me sentir bem todos os dias, me cuidar para me sentir bem. Exatamente. Não é porque a gente tem uma condição que a gente vai, né, nunca vai mais usar uma maquiagem, não vai se Sim, cuidar, né, não vai melhorar fisicamente, né? Então, assim, sim. cuidar para sempre da gente, que é a única coisa que a gente leva com a gente, né? É a gente mesmo. É, exatamente. E, gente, quem não está acompanhando a nossa maratona, vai lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, que tem alguns vídeos muito legais falando desse autocuidado, falando da questão da autoestima, sabe? De como você pode se fortalecer, né, emocionalmente, porque é isso. É superação, superar é quando você olha para trás e se sente grato por tudo isso que você passou. Né? Quando você olha para trás e você realmente fala assim, nossa, apesar de tudo que aconteceu, igual a Débora acabou de dar o testemunho dela aí, né? Apesar de tudo que aconteceu, hoje eu me sinto muito melhor. Hoje eu me sinto muito mais bonita, muito mais preparada, muito mais feliz, plena. Então, é isso que importa, é isso que faz toda a diferença, né? Gente, então, ó, nós estamos quase estourando o nosso tempo aqui hoje, Débora. Quero Sim. agradecer todos vocês que participaram, Tatinha, a Elza, que mandou um recadinho aqui. Elza, muito obrigada. Mila. Então, gente, nós temos mais aqui 9 dias de maratona cuidado emocional. Então, onde a gente está falando realmente sobre essa importância de cuidar do seu lado emocional, né, para você se sentir melhor, mais feliz. E todo dia, 6h30, a gente está aqui junto. E, Débora, eu não tenho palavras para te agradecer. Né? Eu Você que sabe o agradeço, tanto acho que. muito importante todo esse conteúdo que vocês fazem, né, direcionado emocional dos monoculares. Acho que faltava isso nas redes sociais e é muito interessante. E para quem tiver interesse em entrar no grupo também, né, é só solicitar lá no link da bio. E a gente vai fazer novos vídeos, já tem uma música já. Então, quem quiser Ai, que participar, pode entrar em contato que eu vou acolher com muito carinho e venha fazer parte dessa família também. isso aí, gente. E pertencimento. Pertencimento faz toda a diferença para o seu cuidado emocional. Realmente é um pilar, né? Um pilar do cuidado emocional que faz toda a diferença. Então, vai lá, juntem-se as meninas, participem, sigam o Team Monocular, vejam os depoimentos. Cada dia eu tiro uns minutinhos para eu dar uma ida lá no perfil, ver o Uhum. que tem de novo, ver quem está contando a sua história, porque é muito lindo, é inspirador. Então, se inspirem, né? E Isso, quem sabe um e dia. quem tiver também interesse. Ai, agora, peraí. Deixa eu ver. Quem tiver interesse também tem meninos também, tá? Tem Aí, meninos. gente. E daí, quem quiser mandar história, pode mandar no direct, que eu vou postar assim com o maior prazer. Isso mesmo, gente. Então, Débora, ó, estou sempre à disposição. Muito obrigada por você inspirar todos nós, sempre, né? Sempre estar disponível aí também para agregar nas nossas Sim, vidas, né? Na minha e na dos meus pacientes. Sempre falo com eles para sim. entrar no Tem grupo, vários sempre falo. pacientes e agradeço também a indicação. E são todos muito legais. São pessoas maravilhosas que também, inclusive, ajudaram lá na nossa vaquinha solidária. Ai, que bom. Fiquei muito feliz mesmo pela indicação. E muito obrigada pelo convite novamente. Que é isso, a gente tá junto aí. Vai sair muita coisa boa ainda. Quando essa pandemia deixar, a gente pode combinar um encontro presencial, né, com algumas ferramentas de cuidado emocional. Acho que
Isso tem muito a agregar para todo mundo, Sim. né? Palestras de vocês também, depoimento das meninas, dos meninos que participam, né? Então, é isso, gente. Espero ter agregado para vocês. Tenho certeza que a Débora agregou demais. E continuem com a gente, continuem seguindo aí a nossa maratona, que tem mais 9 dias pela frente. Amanhã, Isso. inclusive, a gente vai estar com um convidado super especial que vai falar sobre a pirâmide do indivíduo. Então, ele vai falar sobre a questão da identidade, capacidade e merecimento. Vai ser muito bom. Marca a gente ali que a gente compartilha. Então, tá bom, Débora. Tá bom? Muitíssimo obrigada, Um querida. beijo para todo mundo. Obrigada pelo convite novamente. Tamo junta. Até Beijo, mais. gente. Obrigada. Tchau.